Em despacho, Ratinho Júnior determina que secretários, gestores e presidentes de autarquias não façam anúncios sobre obras, ações ou programas de governo sem o aval da Casa Civil. Essa determinação consta no Diário Oficial do Estado e já está em vigor desde o começo dessa semana. Segundo o documento, os titulares de órgãos e entidades do Poder Executivo não devem fazer manifestações públicas sobre projetos ou políticas públicas sem comunicar previamente à Casa Civil, que vai coordenar oficialmente todos os anúncios feitos pelo governo. A intenção, conforme um trecho do despacho, é para que as ações das estruturas administrativas sejam formatadas, dando mais unidades aos programas e ações governamentais. Além disso, o governo alega a necessidade de aperfeiçoar o relacionamento público com autoridades civis e políticas no âmbito federal, também estadual e municipal. A coordenação destes anúncios oficiais caberá ao secretário da Casa Civil, João Carlos Ortega. E, caso a determinação seja descumprida, o secretário ou secretária estadual terá que apresentar uma justificativa para a pasta. Uma medida semelhante à de Ratinho Júnior foi tomada há 2 semanas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, ao invés de uma determinação, o petista se reuniu com os ministros e pediu que os projetos e ações do governo só sejam anunciados após passarem pela Casa Civil. Em outro trecho, o despacho do governador também ressalta que os compromissos de secretários e titulares de órgãos e entidades no governo, nos municípios do interior do estado, devem preferencialmente ser agendados nas quintas e sextas-feiras. Essa alteração em relação a eventos ou compromissos no interior do estado tem ligação direta com a Assembleia Legislativa. Muitos deputados da base do governo vinham reclamando que secretários promoviam eventos em dias de sessões plenárias, ou seja, de segunda a quarta, impedindo a presença dos deputados. Mas não é só isso não. Vamos lá. Para colocar os pingos nos is aqui. O que o governador falou é o seguinte: quem manda sou eu. Esse é o português bem claro. Quem manda sou eu. Não tem essa história de secretário ficar fazendo eventos sem eu autorizar. Porque a Casa Civil é o braço do governador, é quem comanda a política do governador. Então é isso. Ele entendeu que estava demais a coisa. Mas me chama a atenção que nós temos aí 3 meses de governo de segundo mandato. E já está nesse nível de ter que dar o pito público, inclusive via decreto, para os secretários. Tem um sinal amarelo aceso aí. E aí, claro, a Assembleia também reclamou, é verdade, porque a Assembleia entende, Pedroso, você pode trazer mais detalhes aqui, que tem muito secretário que é já pré-candidato antes da hora e já está fazendo campanha. Mas pera lá, gente, a próxima campanha para a Assembleia e para o governo é daqui mais de 3 anos e meio. E já tem gente pensando nisso. Tá certo que a classe política sofre de ansiedade, mas talvez tenha que tomar ali um ansiolítico e calma, o governador está começando o segundo mandato agora, os deputados estaduais legitimamente eleitos estão começando seus mandatos há pouco mais de um mês, 2 meses, começaram em fevereiro, né? 2 meses, então calma. Então o recado é claro para secretariado, tem um monte, né? Tem quantos agora? Quase 30, eles enchem um ônibus quase, sozinhos. Então... calma, gente, calma lá. Quem manda é o governador, quem manda são os deputados. Coloque-se no lugar de vocês. O português, claro, foi isso, Pedroso. Esse freio de arrumação é fundamental, porque é o seguinte: segundo o mandato, Marcos, se o governador não mantém as coisas alinhadas, ele perde o controle. A gente já assistiu isso no passado, porque um monte de secretário, vários diretores, pessoas ali envolvidas na alta administração, começam a assumir das 3 posturas possíveis, Marcos. Tem uns que começam a ficar mais sensíveis ao canto da sereia de alguns empresários, começam a aceitar alguns acordos pouco republicanos, começam a aparecer de carro novo, porque pensam o seguinte: olha, o governo está acabando, eu vou cuidar do meu. Então você tem esse perfil de pessoas. Você tem aquele perfil de pessoas que já começa a pensar no projeto futuro do governador. E daí quer fazer um bom governo, quer cuidar das coisas, quer que as coisas andem. Então, preocupar-se com o governador. E daí você tem outro grupo, Marcos, que já pensa no seu projeto pessoal, ou apoiando outra candidatura, ou querendo ser candidato a deputado. Então eles já esquecem o chefe que os nomeou e começam a cuidar das suas próprias vidas de um jeito ou de outro. Então é fundamental que o governador diga isso, bata na mesa e, inclusive, quando faz isso publicamente, ele deixa explícito para outros atores políticos que ele ainda está no jogo. Então, assim, essa questão da disputa de deputado tem acontecido demais. O que tem de secretário ali já pensando na Assembleia Legislativa ou pensando em alternativas nesse sentido, conversando com prefeitos, Mark. E o seguinte, eu conheço
conheço poucas classes tão inteligentes e astutas quanto os prefeitos. Eles percebem ali esses secretários, diretores, ali funcionários da alta administração que querem ser deputados, cantam ali uma música na orelha dele, dizem que podem ajudar e vão sugando cada vez mais recursos. Eles estão cuidando dos interesses dos municípios. E os deputados se doem. Por quê? Eles ficam muitas vezes com o desgaste da votação, de aprovar projetos polêmicos, e ali esses funcionários, secretários, ficam só na boa. Então acerta o governador, tem muito governo pela frente, e o pessoal ali que já pensa no seu nome na cédula, já se vê no santinho, e muitos já se enxergam, inclusive com a faixa, tem que tomar cuidado, tem muita água embaixo dessa ponte, e o governo tem quem mande. Em despacho, Ratinho Júnior determina que secretários, gestores e presidentes de autarquias não façam anúncios sobre obras, ações ou programas de governo sem o aval da Casa Civil. Essa determinação consta no Diário Oficial do Estado e já está em vigor desde o começo dessa semana. Segundo o documento, os titulares de órgãos e entidades do Poder Executivo não devem fazer manifestações públicas sobre projetos ou políticas públicas sem comunicar previamente à Casa Civil, que vai coordenar oficialmente todos os anúncios feitos pelo governo. A intenção, conforme um trecho do despacho, é para que as ações das estruturas administrativas sejam formatadas, dando mais unidades aos programas e ações governamentais. Além disso, o governo alega a necessidade de aperfeiçoar o relacionamento público com autoridades civis e políticas no âmbito federal, também estadual e municipal. A coordenação destes anúncios oficiais caberá ao secretário da Casa Civil, João Carlos Ortega. E, caso a determinação seja descumprida, o secretário ou secretária estadual terá que apresentar uma justificativa para a pasta. Uma medida semelhante à de Ratinho Júnior foi tomada há 2 semanas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, ao invés de uma determinação, o petista se reuniu com os ministros e pediu que os projetos e ações do governo só sejam anunciados após passarem pela Casa Civil. Em outro trecho, o despacho do governador também ressalta que os compromissos de secretários e titulares de órgãos e entidades no governo, nos municípios do interior do estado, devem preferencialmente ser agendados nas quintas e sextas-feiras. Essa alteração em relação a eventos ou compromissos no interior do estado tem ligação direta com a Assembleia Legislativa. Muitos deputados da base do governo vinham reclamando que secretários promoviam eventos em dias de sessões plenárias, ou seja, de segunda a quarta, impedindo a presença dos deputados. Mas não é só isso não. Vamos lá. Para colocar os pingos nos is aqui. O que o governador falou é o seguinte: quem manda sou eu. Esse é o português bem claro. Quem manda sou eu. Não tem essa história de secretário ficar fazendo eventos sem eu autorizar. Porque a Casa Civil é o braço do governador, é quem comanda a política do governador. Então é isso. Ele entendeu que estava demais a coisa. Mas me chama a atenção que nós temos aí 3 meses de governo de segundo mandato. E já está nesse nível de ter que dar o pito público, inclusive via decreto, para os secretários. Tem um sinal amarelo aceso aí. E aí, claro, a Assembleia também reclamou, é verdade, porque a Assembleia entende, Pedro, você pode trazer mais detalhes aqui, que tem muito secretário que é já pré-candidato antes da hora e já está fazendo campanha. Mas pera lá, gente, a próxima campanha para a Assembleia e para o governo é daqui mais de 3 anos e meio. E já tem gente pensando nisso. Tá certo que a classe política sofre de ansiedade, mas talvez tem que tomar ali um ansiolítico e calma, o governador está começando o segundo mandato agora, os deputados estaduais legitimamente eleitos estão começando seus mandatos há pouco mais de um mês, 2 meses, começaram em fevereiro, né? 2 meses, então calma. Então o recado é claro para secretariado, tem um monte, né? Tem quantos agora? Quase 30, eles enchem um ônibus quase, sozinhos. Então, calma, gente, calma lá. Quem manda é o governador, quem manda são os deputados. Coloque-se no lugar de vocês. O português, claro, foi isso, Pedroso. Esse freio de arrumação é fundamental, porque é o seguinte, segundo o mandato, Marcos, se o governador não mantém as coisas alinhadas, ele perde o controle. A gente já assistiu isso no passado, porque um monte de secretário, vários diretores, pessoas ali envolvidas na alta administração, começam a assumir das 3 posturas possíveis, Marcos. Tem uns que começam a ficar mais sensíveis ao canto da sereia de alguns empresários, começam a aceitar alguns acordos pouco republicanos, começam a aparecer de carro novo, porque pensa o seguinte, olha, o governo está acabando, eu vou cuidar do meu. Então você tem esse perfil de pessoas. Você tem aquele perfil de pessoas que já começa a pensar
pensar no projeto futuro do governador. E daí quer fazer um bom governo, quer cuidar das coisas, quer que as coisas andem. Então, preocupar-se com o governador. E daí você tem outro grupo, Mark, que já pensa no seu projeto pessoal, ou apoiando outra candidatura, ou querendo ser candidato a deputado. Então eles já esquecem o chefe que os nomeou e começam a cuidar das suas próprias vidas de um jeito ou de outro. Então é fundamental que o governador diga isso, bata na mesa e, inclusive, quando faz isso publicamente, ele deixa explícito para outros atores políticos que ele ainda está no jogo. Então, assim, essa questão da disputa de deputado tem acontecido demais. O que tem de secretário ali já pensando na Assembleia Legislativa ou pensando em alternativas nesse sentido, conversando com prefeitos, Mark. E o seguinte, eu conheço poucas classes tão inteligentes e astutas quanto os prefeitos. Eles percebem ali esses secretários, diretores, ali funcionários da alta administração que querem ser deputados, cantam ali uma música na orelha dele, dizem que podem ajudar e vão sugando cada vez mais recursos. Eles estão cuidando dos interesses dos municípios. E os deputados se doem. Por quê? Eles ficam muitas vezes com o desgaste da votação, de aprovar projetos polêmicos e ali esses funcionários, secretários ficam só na boa. Então acerta o governador, tem muito governo pela frente e o pessoal ali que já pensa no seu nome na cédula, já se vê no santinho e muitos já se enxergam, inclusive com a faixa, tem que tomar cuidado, tem muita água embaixo dessa ponte e o governo tem quem mande.